Bem-vindos ao Veja Bem. Para aqueles que não nos conhecem, nossa proposta aqui é refletir, discutir de forma descontraída, como numa mesa de bar, sobre perguntas instigantes e populares nos sites Quora e TED.com. Caso vocês tenham interesse em algo mais cômico ou em uma análise mais profunda sobre tópicos controversos, recomendo o Veja Bem Menos e o Veja Bem Mais. Ambos podem ser encontrados no nosso site vejabempodcast.com.br. Bem-vindos de volta, ouvinte do Veja Bem. Esse episódio, gravado em quarentena, vocês vão notar aí pelo áudio a qualquer momento. Decidimos fazer algo mais light, uma continuação do episódio que tivemos no ano passado, de perguntas e respostas, algumas bobinhas, outras nem tanto, sempre com um elemento Veja Bem escondido aí. Esperamos que ajudem vocês a se distrair na quarentena e ofereçam uma opção para conhecer melhor aí as pessoas com quem vocês estão fazendo a quarentena, seja fisicamente com a família, companheiro, companheira, ou mesmo por Zoom, Skype, Hangouts com os amigos. Acho que é um material de entretenimento e reflexão para qualquer ocasião, não só escutando Veja Bem. Para quem não lembra, esse episódio ano passado é o Book of Trunks, um livro de 260 perguntas, se eu não me engano, com esse tipo de questionamentos instigantes aí. Para quem não escutou essa primeira versão, esse é um episódio, acho que relativamente curto, né, Pedro? Você que escutou recentemente, tem que menos de 1 hora? Não, se eu não me engano, em torno de 46 minutos, se eu não me engano. 46 minutos. Não, acho que tem mais. Eu escutei também, acho que tem 67 minutos. Mas aí você tem perguntas extras também, não tem? Só para padrinhos? Não, é porque a introdução mesmo demora. A introdução. A gente até brinca, leva 15 minutos falando de algumas mudanças em relação ao próprio Veja Bem Podcast, então por conta disso acabou se estendendo um pouco aí. Mas conteúdo mesmo dá em torno de uns 40 minutos. Entendi. Foi a época que a gente ficou disponível no Spotify, teve muito aviso. Entendi. Bom, então para essa oportunidade de reescutar, a gente pode editar essa versão e deixar só esses avisos já não faz mais sentido, né? Então, vamos nos comprometer aqui, ouvintes, se vocês quiserem reescutar, vai estar só o conteúdo, só a carne do negócio. Vamos tirar isso na edição, ele. É um episódio, de novo, continuação desse, então para quem não ouviu, recomendamos, tem bastante coisa interessante, bastante material de humor, segundo o Pedro aí um dos mais engraçados que tem na memória. Pra quem tá com saudade do Veja Bem Menos também, se aproxima bem. Mas é isso, acho que não tem mais o que elaborar, só perguntas e respostas. Quem tiver curioso, tem esse material nosso aí, mais o da internet aí. Então, sem mais delongas, vamos começar então. Aqui, só para explicar, a dinâmica vai ser começar com umas perguntas que eu separei aqui. E ao longo do episódio vamos trocar por umas perguntas que o William e o Pedro separaram também. Assim, nos pegamos de surpresa com alguns questionamentos de igual maneira. Então, se vocês acharem umas perguntas melhores que as outras, culpem cada indivíduo que as escolheu. É isso aí. Então, começando, minha primeira pergunta, tentando um modo mais light aqui, se vocês pudessem viajar para o passado ou para o futuro, para onde seria? Vamos colocar contexto aqui. Não é para viver o resto da vida lá. Tipo, não é uma máquina do tempo que quebra uma vez você chega no destino. É só para passar 24 horas. Vamos definir assim. Você passa 24 horas e para evitar complicações de paradoxos, você não muda o passado nem o futuro. É simplesmente um vislumbre, assim. Vem de uma perspectiva bem externa. Observador total, né? Bird's eye, assim. Você tá só como se estivesse assistindo um filme. Você não tá interagindo com maneira consequente ali naquela linha do tempo. Tá, mas pergunta. Eu posso ir pro futuro, ver o número da mega da semana seguinte do meu presente e quando eu voltar a jogar? Em teoria pode. Aqui vou colocar uma outra condição aqui, senão a gente cria muitos paradoxos. Você vai ter amnésia depois que você fizer essa viagem.
Tá maluco, pra que eu vou então? Por quê? Ué, pra ver. Então eu vou. Não, Peraí, só eu posso esclarecer. começar? Pô, você não faz nada porque eu quero saber do Willy agora. Tudo que você acha que você vai esquecer, você não faz, Willy? Nossa, se fosse assim, o Não, William, mas meu pô, se eu Deus. sei que eu vou viajar pro futuro, por exemplo. Eu iria pro futuro, no caso. Se eu sei que eu vou viajar pro futuro, sei lá quantos anos no futuro, e eu ver todas aquelas coisas novas, sei lá, tecnologia, como tá, etc. E depois Sim, eu voltar e mas- simplesmente esquecer que aquilo vai existir. Mas se você lembrar, a gente quer evitar paradoxos, cara. Não, você não tá entendendo. Esquecer Uma coisa é é pra... esquecer o meu dia a dia. Não, deixa eu só o- terminar a explicação. Se você lembrar do que você vê no futuro, você vai construir esse futuro. Aí você cria um paradoxo. De volta pro futuro, cara. Não, vamos adotar um cenário amnésia. de leigo. Tipo, você vai. Escolhe, você prefere ver o passado ou ver o futuro? É melhor assim. Sem entrar nesse mérito, porque Vou fazer senão. assim, ó. Não, a ideia que o César deu ali no começo de falar, tipo, você escolhe um, mas você vai só ver esse, tipo, não tem como você... Não vai alterar digamos, nada. usar nada. Isso, Só por quê? exato, Porque usar você vai nada ter, daquilo. porque você vai ter amnésia. Pronto. Tá bom. Que seja por amnésia. Futuro. Cara, você vai ter a experiência de 24 horas de ver o passado ou o futuro. Não importa se você vai esquecer depois. Se você bater a Futuro. cabeça e esquecer de qualquer jeito. Mas enfim, Futuro. qual que você escolhe? O William falou futuro. Futuro? Por quê? Elabora um pouco mais. Eu vou pro futuro. Porque o passado a gente lê sobre, é mais fácil a gente saber sobre. Agora o futuro é o futuro. Tipo, a gente pode ter ideias, a gente tem ideias, ou talvez previsões de coisas que podem acontecer, mas a gente não tem certeza. Agora o passado, muitas vezes, a gente pode ler, a história tá aí pra isso. Então, eu preferi ir pro E futuro. você acha que isso constitui uma certeza que tá escrito? Como assim? Eu sabia que você ia não tô dizendo com a certeza, mas é mais fácil de se ter uma ideia do que aconteceu no passado do que o que vai acontecer no futuro. Eu acho que dá pra você, sei lá, é mais fácil acreditar no que já aconteceu ali, contado por alguém, do que você acreditar que alguém vai falar que o futuro vai ser assim, sendo que meio que não tem como você saber se realmente vai. Então você está definindo história como contado por alguém. Você voltar à pré-história, por exemplo, e aí? Não fala de contado, né? Você tá entendendo perfeitamente o que eu tô falando. Eu sei que você tá... Mas o fato de ter a história é mais fácil. Tipo, é o que existe ali, que você sabe o que aconteceu, entendeu? Sim, entendo. Parece mais tangível, pelo menos no seu imaginário. Exatamente, parece mais tangível. O William tem toda a tradição e Futuro é legado. meio... Até porque se alguém em 2019 fosse me falar que eu ia estar de quarentena, eu não ia falar que quarentena, cara. É porque a gente vive, que mano é quarentena. Mas aqui estamos. Você ia responder, eles dão um novo nome pro meu estilo de vida em 2020? Que mano é quarentena, cara. O que é isso? Não, mas ok, tudo bem. Acho que entendi a premissa. Agora, quanto você ajustaria esse relógio aí? Tá bom, vai pro futuro. Quanto tempo pro futuro? Quanto tempo? Tinha que dar um salto bom, hein? Uns 100 anos no futuro. Acabou o mundo. O William só chega, só tem ruínas. 2120, 2120. Chega lá e aí, galera, e o corona? O que deu? Você ia estar falando só com as plantas dos animais silvestres. Ok, William, então, 2120 com essas premissas aí que ele falou. E você, Pedro? O meu claramente seria o passado. Primeiro porque eu tenho um aspecto, eu não sei se eu chego a discordar exatamente do William quanto a essa questão dessa certeza quanto o conceito de história. Eu acho que seria interessante pelo ponto de vista de talvez entender, não, porque a gente tem o que efetivamente aconteceu, mas a gente não consegue ainda, por exemplo, dizer claramente os motivos e razões, por exemplo, o personagem histórico tomou decisão X ou Y. Por exemplo, você sabe que, sei lá, o Napoleão Bonaparte perdeu a Batalha de Waterloo, por exemplo. Só que ao mesmo tempo, conhecendo todo o histórico de Napoleão, sabendo que ele era um mestre da estratégia militar, como ele chegou a cometer aqueles erros, entendeu? Tem a possibilidade de enxergar qual o pequeno ponto de falha que desencadeou todo um desfecho, por assim dizer.
Então, fora esse... Mas você acha que foi um ponto só? Não digo que foi um ponto, mas eu digo que seria uma forma diferente de vivenciar, entendeu? Hoje a gente lê as coisas que aconteceram na história e entra na nossa cabeça como foi isso e acabou, entendeu? Eu acho que existe a possibilidade de investigar, cavar e ter a oportunidade de ver de perto. Isso seria, não digo que iria mudar tudo, mas seria, para mim, mais interessante. Mas você sabe que isso daí não soa como 24 horas, né? Soa como 6 meses de investigação, pesquisa antropológica. Mas você fala, tá, isso seria nesse conceito. Agora, voltando em termos de 24 horas, só para observar um momento histórico, provavelmente eu voltaria no passado, e eu não sei, eu não consigo pensar no momento exato, mas eu voltaria para ter a possibilidade de observar em primeira pessoa o decorrer dos eventos. Tipo, teria como aquela sensação de, em vez de ver o filme baseado em fatos reais, ver um fato real mesmo. A gente ia continuar no Brasil? A gente ia viajar só no tempo? Em qualquer lugar, viajar na história humana. Ou tá. não humana, né? Na história aí, Então, okay. De modo geral. O problema é que de história que você consegue criar alguns conceitos, por exemplo, o cerco de Viena, você lê falando batalha e tudo, só que na realidade você vai ver o povo gritando, ou você fala algum grande momento da humanidade, sei lá, a criação da Magna Carta, você vê em filme, aí você chega lá, um monte de velho sentado escrevendo. Então, esse aspecto fantasioso é meio difícil no conceito do que realmente aconteceu. Eu tenho esse sentimento também, que viajar para o passado seria extremamente frustrante. Que se a gente pensar... Sem contar que dependendo pra onde você vai, imagina o cheiro de mijo de bosta na rua. Tem essa também, né? As pessoas meio mal cuidadas, mal higienizadas. Cara, porque a gente gosta de imaginar que tem todo esse ar até místico, por assim dizer, só que no real das contas, sei lá, igual o exemplo da Magna Carta, ou da própria Constituição Americana, ou de qualquer outro país, ou qualquer outra coisa, você chega lá, era uma reunião do pessoal, sentando, discutindo e escrevendo. Não ia ter nenhuma música de fundo, aquele jogo de câmeras iluminando o rosto de cada personagem, coisa do tipo. No filme, assim, nos filmes é sempre bonitão, aquelas cenas em câmera lenta, escrevendo, discutindo. Chegava todo mundo sentado de qualquer jeito, bebendo, escrevendo negócio de qualquer jeito, assina aí, vambora. Esses políticos devem ser particularmente frustrantes. Mas eu imagino que os outros grandes eventos também tomam muito mais tempo do que retratado em filmes e às vezes tomam uma grandeza que a gente só, digamos, imagina por causa da repercussão histórica. Mas eu tenho um outro... Como muitos... Mas eu tenho um outro perspectiva. Não, continua. Desculpa, Sérgio, eu só queria colocar um ponto em relação à questão que você comentou de que você consegue enxergar nisso e ver uma certa frustração, né, na questão do passado. Mas no futuro eu acho que eu teria também. Uma frustração com o futuro? De ir pra lá e ver tudo aquilo e não saber por que tudo aquilo aconteceu. Porque só são 24 horas, você não vai conseguir entender como chegou aquele ponto. Talvez, ao meu ver, seria bem frustrante. Você entende como chegamos ao nosso ponto hoje? Não. Eu não sei. Não, eu digo, tipo assim, entender... Claro que eu não vou entender em todos os campos específicos que é possível analisar a humanidade, mas eu digo que em linhas gerais todo mundo ainda tem um fio assim que todo mundo acompanha. Você consegue construir uma narrativa, você diz, né? 1000 anos. Sim, enquanto que o futuro... Sim. Mas agora jogar você, por exemplo, 1000 anos pra frente, cara, sem você ter um chão, uma base, assim, seria estranho, por assim dizer. Talvez até fatal, né? Lembra que a gente comentou no episódio Tempo? Não lembro se foi nos extras ou se foi no episódio principal, da pessoa acordando 200 anos depois, se ela dormisse em 1800. Que tem muito especialista que especula que a pessoa morreria, não conseguiria processar todas as mudanças. Tem isso também. Isso particularmente é o que me chama a atenção. Principalmente dado que conversamos aí nesse episódio, para quem não escutou ainda, link nas referências. É um episódio que envelheceu bem com essas últimas semanas aí, né? Porque a gente fala de gestão de tempo e agora tá todo mundo com, em teoria, muito mais tempo do que antes, né? Então, mudou bem as variáveis. Mas no meu caso, já respondendo a pergunta, eu acho que eu queria ter essa experiência
de não ir fazer igual o William e 100 anos pra frente. Acho que 100 anos não é suficiente. Tem que ir 1000 anos. Aí sim. O César abre o olho e morre lá. Tá todo mundo em Marte, vai ficar só sem as plantas aqui. Não seria menos interessante. Ver que o planeta Terra tá desértico, foi migrado. Aí já começa a especular muito o contexto exato. Mas eu só imagino, por exemplo, alguém dormindo no ano 1000 e acordando em 2000. Esse tipo de experiência, porque eu acho que se acordar daqui 100 anos, William, vai ser tipo, sei lá, todo mundo imagina aqueles carros voadores e, não sei, tecnologia por toda parte, internet na rua, no céu, vai saber. Mas 1000 anos, cara, 1000 anos não dá pra você imaginar. É realmente... não tem parâmetro. Não vai ter... Em 2120, eu aposto pra você que vai estar o iPhone 120. Ou 115, sei lá. Agora, em 3020, cara, iPhone vai ser, sei lá, igual falar de pedra pra desenhar na caverna. Não sei. Eu acho essa é a minha curiosidade. Eu acho que, na verdade, pra mim, eu não consigo nem imaginar que a única opção que eu tenho é um mundo desolado em ruínas. Ou não, né? Porque eu aposto que quem tivesse tido esse experimento no ano 1000 também pensaria a mesma coisa, com tanto de guerra que estava acontecendo naquela época, e desastres naturais, etc. Eu aposto que ninguém falava pra você, não, no ano 2000 vai estar o mundo no geral com mais paz, qualidade de vida, muitas mais nações. Duvido que alguém falaria isso pra você. Se falasse, você considera a pessoa mais louca daquela região. Ou ele tinha uma máquina. Ah, não, pera. Ou tinha. 2120 não é bom. Vai ter outra pandemia. Eu vou ter que ir um pouco mais pra frente. Uns 5 anos mais pra frente. 5 anos, 2125, isso, então pronto. vai tá bom o Pelo negócio. menos vai ter pandemia. Não vai ter matado todo mundo já. Você fala com uma certeza que parece até tem uma na sua garagem. Né? Mas sabe que, falando em pandemia, eu tava pensando aqui enquanto o Pedro falava da frustração de viajar pro passado, que alguém, sei lá, 2050, viajasse pro passado para ver a época do coronavírus, imaginando aquele momento, eu sou a lenda, ver se todo mundo no celular, em casa, de cueca e Todo mundo estava cansado, fazendo porra. A história é uma mentira, né? Nós sobrevivemos, vou falar pros meus netos. Jogando stop pelo Zoom com os amigos. Uau! Um momento marcante da história do século XXI. Pra que você estender aqui, César, né? Mas sabe que eu tenho esse mesmo sentimento? Só o último, curiosidade. Realmente é algo que eu acho que aconteceria em termos de pessoas influentes na história. Mesmo os grandes generais aí, ou os profetas da vida. Eu tenho um sentimento muito forte que se viajar pro passado, a gente ia ver como meia dúzia de pessoas seguindo esses outros aí e falar tudo isso pra isso. Acho que Nossa Senhora. eu tenho uma forte impressão de que essa seria uma experiência mais provável do que não provável de acontecer. Obviamente depende do contexto de cada cenário, né? Mas pelo menos uma pessoa que acreditamos que foi o bambambam do momento ia ser só um louco que a história projetou de maneira inexplicável. Mas enquanto a gente não construir a máquina, vai ficar na especulação isso aí. Bom, vocês querem algum outro ponto ou vamos para a próxima pergunta? Não, por mim pode ir para a próxima. Vamos para a próxima, para não estender. Tá bom. Então aí, seguindo no temas de viagem, vou fazer uma pergunta aqui que se aplica a essencialmente todos os moradores da Coreia do Norte. Que é se você tivesse a opção de sair do seu país e nunca mais voltar, ou nunca sair do seu país, que opção você escolheria? Vou repetir. Como é que é? Vai. Pensa na Coreia do Norte. Se você sair do seu país, você nunca mais vai poder voltar. Toda a sua família, amigos, cultura local, você nunca mais vai voltar para aquilo. Essa é uma opção. E a outra opção é viver a vida inteira lá, sem nunca poder sair.
Na Coreia do Norte, não Brasil, você fala. Não. Eu tô falando que essa pergunta pra gente é teórica, mas pros norte-coreanos é uma pergunta verdadeira. Tá. Cara, eu acho que teria até norte-coreano que se recusaria a sair, largar a família, pra ser sério. Não, mas isso não vai ter. Isso tem, pô. A gente sabe, tem vários livros aí, biografias de pessoas que saíram e falaram que deram a oportunidade para as outras pessoas saírem, mas elas não queriam abandonar a família. Que essa é realmente a escolha pesada. Agora no meu caso, cara, eu acho que a segunda opção de permanecer por conta de eu nunca ter saído pra fora. Então, pra mim, analisando agora de imediato, ainda não é tão chocante quanto a primeira, porque eu não cheguei a ter o mesmo leque de experiência. Então, baseado no que eu vivi e sabendo de todas as pessoas que eu tenho hoje, eu ficaria com a segunda opção, permanecer aqui. Nessa eu vou com o Pedro. Eu também iria permanecer aqui. Você, William? Sério? Yep. Do Pedro eu já esperava, porque tem uma palavrinha aí que ele gosta de se associar, que é conservador. que você prefere o que você já conhece e tem do que pular em novos horizontes, né? Mares não navegados. Isso até também acho que explica um pouco da sua preferência para o passado em vez de futuro, com a máquina do tempo. Sim. Mas de você eu não esperava não, William. Você que... Quem é você falando comigo? Você que podia ter ido pra Disney e nunca foi. Não lembro disso. Peraí, ó, parênteses aqui pros ouvintes, ó. Estamos em paralelo gravando uma série de perguntas e respostas mais pessoais aí, que vamos liberar como um conteúdo exclusivo padrinhos, ou não, né? Porque essa época de quarentena estamos liberando vários exclusivos aí. Pra quem não escutou ainda, outra recomendação, atualiza o feed. Vocês vão ver vários episódios que estamos lançando aos pouquinhos aí, que antes eram exclusivos e agora estão liberados. Mas fecha parênteses. Para quem quer entender melhor aí essa referência da Disney, escutem esses episódios quando forem lançados. Mas só continuando, William. Você que provavelmente de séries, filmes, principalmente cultura asiática, isso é algo que você realmente preferiria manter o conforto do seu lar aí do que arriscar conhecer pessoalmente? Cara, enquanto você fazia a pergunta, eu me lembrava de você mesmo falando que por mais que, por exemplo, quando você estudou fora, você morou nos Estados Unidos, depois na Argentina e tal, que ainda assim você falou que, tipo, é aquela frase, tipo, não há outro lugar como a casa, tá ligado? Como sua própria casa. E é a questão da cultura e como a gente cresceu e as coisas que a gente tá acostumado. Tipo, viajar mas ter a opção de sempre voltar é algo que seria legal, tá ligado? Mas você ir pra outro país, pra você nunca mais poder voltar pra cá e tipo, ver os seus amigos e família, essas coisas, eu preferia ficar aqui. Eu tenho experiência em ambos os âmbitos aí, como vocês mencionaram. Eu não sei se foi em episódios ou pessoalmente que falamos, mas eu também tenho isso muito forte de que casa só tem uma. A gente falando migração, né? É verdade, agora tô lembrando. No VB+, migração, eu acho que nossa, foi, o segundo VB+, da história do VB+. A gente falou que se abrissem um caso teórico de que abrissem as fronteiras todas, de que provavelmente ia ter um maior fluxo migratório, mas não é que todo mundo deixaria seu país, como a gente observa hoje na União Europeia, né? Que tem países ali mais pro leste que são mais pobres, mas isso não significa que eles estão vazios e estão todo mundo morando na Alemanha ou na França hoje. Porque casa é uma só, e apesar de circunstâncias e momentos de vida, todos querem... Bom, a maioria, né? Todos não, mas uma grande parte aí substancial tem um forte desejo de voltar. Muitos não conseguem por violência, pobreza, etc. Mas para quem lembra desse episódio, acompanhou os assuntos ou mesmo já esteve fora, como foi o meu caso, sabe que a nostalgia é forte e as raízes são profundas, principalmente quando você cresceu no país, né? Não só nasceu ou passou 2, 3 anos. É basicamente proporcional ao tempo de vida que você tem naquele país. Quanto mais profundas são as raízes. É intuitivo, mas não é tão, diria, tão claro no sentido da intensidade desse sentimento, a menos que você tenha vivido ele. Mas, por outro lado, um outro sentimento bem forte que eu tenho é do quão grande o mundo é e quantas coisas não sabemos e não vemos. E se você não sair
realmente você nunca vai ver, sentir, ter essa oportunidade de experienciar como traduziria em inglês? O amazing, eu não quero adjetivos baratos incrível, aqui. Não, mas é tipo, é o que faz o queixo cair, é uma coisa assim absurda, inspiradora, como se fosse algo antes e depois, assim, quando, não sei, para quem já foi para alguma das 8 maravilhas do mundo, que eu nem sei se é Cataratas do Iguaçu tá incluída, ou Perito Morena, que é o glaciar lá na Argentina, são coisas que você vê e fica de boca aberta, assim, da grandeza da natureza, do diferente que é dos lugares que você já viu ou conhece. É uma coisa, tipo, se sentir em outro planeta. Esse é o sentimento. Não seria incrível? É uma palavra um pouco além que eu não tô sabendo traduzir aqui. Mas, da minha parte, esse sentimento de ficar boquiaberto com a grandeza de outros, ou a diferença de outros lugares, é um sentimento muito forte, não sei se tanto quanto desse da nostalgia, de saber o quanto você tem para ver e reconhecer que você não teria na sua própria bolha. Então, no meu caso, eu acho que eu chutaria o balde e não voltaria pro país. Só porque esse meu sentimento, dado principalmente nosso papo sobre existencialismo lá, quem não ouviu a outra referência, ser tipo one shot, tenha essa perspectiva, que é de cada um, né? Não tem a resposta certa ou errada aqui, por isso que é legal explorar nossas razões. Mas como eu já tive um pouco do high dessa droga aí, de ver coisas que me deixaram a marca de antes e depois, eu acho que eu iria por essa opção. Até porque eu sei como que é ficar longe do país, né? Embora tenha voltado e estou nele agora. Presumindo idealmente que Skype seja uma opção ainda e que as pessoas possam viajar para te encontrar fora também, né? Que isso vocês não consideraram, mas mudaria todo o cenário, né? Que diferente da Coreia do Norte, se você for morar o resto da vida, por exemplo, não sei, lá na Suíça, e a sua família e amigos puderem te visitar lá, não é tão ruim como se nunca mais tivesse contato com eles, né? Que isso acho que é outra variável importante. Eu tô presumindo aqui que sim, as pessoas podem viajar para me encontrar, eu só que seria proibido de reentrar no Brasil por alguma razão. Agora, se você colocar um cenário onde você estritamente nunca mais vai ver sua família e amigos se você sair, aí eu acho que minha resposta seria ficar mesmo. Porque aí eu concordo com vocês. Não, é meio inimaginável você cortar todos esses laços aí de maneira definitiva. Acabei dando 2 respostas em vez de uma. Mas... então. Em resumo, quem quiser me ver, que me veja lá fora. Tô indo. Com essa opção, sim. E obviamente dá pra ajudar, né? Compra passagem, pega um iate. Fala, bora galera. Agora, sem essa opção aí não daria tão bom, não. Bom, indo para a terceira pergunta aqui. Essa pergunta diferencia um pouco. Na verdade, eu quero dar oportunidade para vocês. Feitas essas 2 perguntas aí que duraram mais ou menos meia hora, eu vou passar a bola para vocês. Que pergunta vocês trouxeram aí? Posso fazer a minha? Manda. A minha, na verdade, eu vi... É quase que um dilema, só que mais moral, por assim dizer, ético. Inclusive, tem uma curiosidade no final, depois que cada um de vocês responder. A situação é a seguinte. Digamos que um amigo seu, no caso, pede para te contar um segredo. E digamos que você prometa não contar para ninguém esse segredo, tá? O que acontece é o seguinte, que ele atropelou uma pessoa e disse que vai se refugiar na casa de um conhecido, parente, etc. E você, por conta de ser uma pessoa próxima dele, é abordado pela polícia posteriormente. O que você faz? Conta a polícia ou não conta a polícia? Dado o fato que a pessoa não se acidentou gravemente do acidente, tá? Digamos que ele atropelou a pessoa, saiu sem prestar socorro, só que felizmente a pessoa não chegou a óbito. Só teve escoriação leve, esse tipo de coisa. Eu já vi um episódio do Black Mirror sobre isso, mas a pessoa morria no final.
que você colocar a morte, você meio que tem um dever moral, é muito mais forte. Eu acho que o cenário, por ser um crime leve, apesar de parecer mais tranquilo, é aí que tá o ponto, eu acho, veja bem da coisa. Porque quando morre, é muito mais preto e branco. A partir do momento que não é tão grave, fica num tom de cinza aí. Interessante. Depende, quem foi o amigo? Se o amigo foi você, Pedro, eu falava. Na hora. Cara, aí eu acho que se não teve fatalidade, qual a consequência pra pessoa? É o que? Não querer um boletim de ocorrência ou fazer trabalho voluntariado? Pode ser. Ela não vai pra prisão, né? Pode. Não, mas digamos, ser funcionário público pode replicar, ou dependendo da carreira da pessoa, pode ser uma mancha muito grande, cara. Hoje, quem trabalha no meio corporativo, fazer um elogio, digamos, ou sair um pouco fora da curva falando com uma mulher, pode ter a carreira destruída por conta disso, né? Não sei se eu falaria, não. Assim, eu acho que temos um exemplo mais relacionável dessa mesma pergunta aí, que todos falhamos consistentemente. Que é ouvir amigo bêbado dirigindo pra casa. Amigo ou amiga. Sabemos que não deveria, mas muitas vezes estamos no carro ou sabemos e deixamos assim mesmo. Né? Eu acho que essa pergunta aí... É assumir o risco, né? Acho que na prática... É que na situação do carro existe um risco que você assume. Porque a partir do momento que você tá no carro, é que é diferente aqui. Quando você tá no carro com uma pessoa embriagada, você já assumiu esse risco com ela. Você já tá, por exemplo, entre aspas, na ilegalidade. Mesmo que você não esteja no carro, você tá num bar ou num bar, né? Sim, exato. E aí a pessoa entendi. bebeu e falou, tô indo embora, e você tá vendo que a pessoa não tá, digamos, em estado adequado pra dirigir, mas você vai fazer o quê? Pegar a chave do carro, esconder, tipo, em teoria era o que deveríamos fazer, né? Mas na prática, não fazemos. Então acho que responder que eu contaria pra polícia, sou um pouco hipócrita, dado outras situações parecidas que eu não fiz. Obviamente vem mais perguntas aí do quanto você gosta da pessoa, se é muito próximo ou não. Se é uma relação profissional, se não é. Acho que tem muitas outras perguntas cabíveis, mas acho que no contexto que você está perguntando aí, genérico, absoluto, cara, na prática eu acho que o desejo seria assim, deveria, mas sabidas as consequências e o fato que realmente não seria muito desproporcionais ao que foi causado, uma leve escoriação, como você colocou aí. Acho que não contaria, não. Não. E o seu, William? Não. O William da lata. O William nem sofreu. Não tem dúvidas, com o número de merda que já fez também, né? Quem é ele? Olha, o engraçado... eu não tenho como discordar de vocês, principalmente do que o César colocou em relação a experiências anteriores, experiência de vida mesmo, né? A gente sabe que por bem ou por mal não é tudo no preto ou no branco, né? Existem aí essa camada cinzenta de interpretação e contexto. Mas o interessante aqui, que fala que um estudo do antropólogo holandês chamado Fons, não sei pronunciar o sobrenome dele, eu vou colocar o link nas referências, colocou 3 grupos diferentes de resposta. Para os russos, por exemplo, aqui fala, a maioria dos russos acusaria o amigo da lata pelo perfil. Agora o perfil dos americanos, ele dá aqui dando dicas ambíguas à polícia, né? Com o intuito de proteger o amigo, e já os brasileiros inventariam histórias malucas para dizer que a culpa não era do amigo, mas do pedestre. Ou seja, seria mais essa perspectiva de aliviar a barra. Então, mas a pergunta nesses experimentos aí não foi só de sim ou não, foi pelo que você diria, então. Não sabia que inventar história era uma opção. Não, eu tava querendo ver em relação do sim ou não de vocês. Eu só coloquei isso aqui como adendo posterior, pensando num contexto mais amplo. Sim. Interessante. Acho que eu queria um grupo asiático aí. Essa seria a minha curiosidade, porque eles têm um dever coletivo muito forte, né? Mas ao mesmo tempo na China, também... né? Porque na China, geralmente, tem aquela lei lá que se você atropela alguém, você tem que bancar pagar os fica atrelado todas as despesas em relação à recuperação da pessoa. Sim.
Então lá, se você não gostar dessa pessoa, seria até uma forma de vingança contra ela. Então já sabe, se for na Rússia, meu amigo, cuidado. Depois eu vou entrar nesse link. Eu quero ver qual que foi o grupo. Se foi normalmente o que eles usam de estudantes universitários, ou se foi um grupo de pessoas realmente mais aleatório e representante da população no geral. Porque na universidade, principalmente na Rússia, isso não me surpreende muito, não. Agora, em outros lugares. Mas é uma pergunta interessante. Realmente, acho que dá bastante margem para interpretação da situação aí. E se tivesse morrido e fosse, sei lá, seu pai ou sua mãe, ou um irmão, dá para complicar de várias maneiras essa pergunta aí. É que no contexto de morte também eu acho que existe uma situação que ultrapassa a esfera do pessoal, né? Então, mas não sei até que ponto. Não, seu parceiro romântico, por exemplo, pai ou mãe. Não sei até que ponto. Não sei. Não vou mentir, consigo me ver cobrindo a pessoa. Dependendo de quem for. Valeu, William, obrigado, cara. Você não, mano. Não, você não. Não é César. Eu acho que existe uma grande diferença entre o teórico e a realidade. É igual o negócio do como que chama do trem lá, que você escolhe se vai matar 5 pessoas ou uma. Já discutimos sobre isso, né? O dilema do trolley, acho que é em inglês, né? Sim, tem aqui dos 2 trilhos. Então, porque um experimento legal que fizeram em linhas com essa pergunta aí é que quando você pergunta pra pessoa se mataria uma pra salvar 5, a grande maioria acaba respondendo que sim, né? Que é um dever de maximizar o número de vidas. Mas quando você faz um experimento onde as pessoas acreditam que realmente tem que apertar um botão para matar uma pessoa que está lá, tranquila, em vez de o trem continuar naquela linha onde estão mais pessoas, a grande maioria congela e não aperta o botão. O que faz sentido, né? Você está num momento de tensão e tem uma coisa que já está para acontecer e a outra que você vai fazer acontecer. Então é a sua mão que tá apertando ali. Então não é mais um exercício matemático de, vou salvar 5 a custo de uma. É uma coisa... É a sua mão, meu querido. É a sua mão que tem que ir ali e apertar o botão. E a grande maioria não aperta. Não aperta. Fica congelado e meio que fala, tinha que acontecer. Eu até podia fazer, mas ao mesmo tempo também não podia, porque foi coincidência que eu tava ali. Questão do destino. Assim, a racionalização é infinita. Mas o interessante desse experimento é isso, de que você pergunta, teoricamente, 90% apertaria o botão. Você coloca na situação com a salinha aí, com o vídeo do trem, menos de 10%, eu chuto dando o número aqui, eu não lembro. Vou colocar uns links no YouTube que tem esses vídeos. Não faz nada. Beleza. Atualmente, nas últimas semanas aí, surgiu uma terceira opção para esse dilema. O quê? Em forma de meme. Você ativa o Drift Train. Que aí ele vai de lado e pega os 2 trilhos de uma vez só. Meu Deus! Essa opção é boa. Lida com... meu Deus. Aí você não tem que escolher. Já não tem que escolher. Very simple. Esse meme termina com a dancinha do caixão lá. Sim. Tu faz isso. What a time to be alive, né? Imagina alguém em 2120 viajando pro passado e vendo o meme do trenzinho, a dança do caixão. Esse dilema moral, ele fala. Os tempos, né? Os tempos terrorizantes da pandemia de 2020. O meme da dancinha do caixão. Então, beleza, acho que todos chegamos aqui da minha pergunta, todo mundo chegou num consenso aqui, que seria em linhas gerais, tá? Sem entrar no mérito de contexto, etc. Sim. Então, já pensando na realidade mais prática da coisa, em vez da hipocrisia teórica. Sim, do dia a dia mesmo. Então, William, vai. Você quer fazer a sua pergunta aí? Eu quero fazer uma.
Essa é uma de escolha, na verdade. Você tem que escolher entre duas coisas. Você preferia ser um tolo valente, né? Ou uma pessoa covarde, mais esperta? Eu li essa pergunta já. Eu não preciso nem responder. Eu não preciso nem responder essa, né? Mas responde, Pedro. Não precisamos assumir que todos os ouvintes sabem quem que você já escutaram todos os episódios. Mas é óbvio que eu prefiro ser tolo e valente. Por quê? Por que é óbvio? Porque a valentia por si só é uma virtude. Tolice, eu imagino que seja por conta da própria ignorância, podendo ser remediado. Uhum. E a morte é remediável? remediável? Não é remediado. Você é tolo e bravo. Não, a morte é a única certeza da vida. Teria que lidar com isso de alguma forma. Mas é melhor lidar isso, pelo menos com ela, de uma forma valente do que tentar criar 1001 maneiras de tentar escapar dela e no final você não tem como escapar. Uma forma valente mais cedo, né? Morre aos 25. É isso que eu tô ouvindo também. Você prefere morrer valente jovem do que covarde velho? Não, morrer de velhice não é necessariamente morrer como covarde. Não é isso que eu disse. Eu disse que, a partir de um certo aspecto, ter valentia e encarar a morte seria você aceitar ela como uma realidade, em algum momento da sua vida acontecer. Uhum. A partir do momento... Mas eu acho que a tolice, totalmente diferente de falar. A tolice vem desse momento aí. Acho que nessa frase tá implícito. Né? Você tá tolo de acabar muito antes com a sua vida do que seria o caso você fosse mais covarde. Acho que esse é o dilema. Não sei, a palavra covarde causa um asco, não gosto dela. Vou ficar com tolo, vou morrer novo. Pode ir ver vocês aí. Pedro é um homem de honra. Pedro é aquele um cara, um exército de um cara, né? Um batalhão de 300 e ele, não, eu tenho que fazer o devido pela minha sociedade, pelos meus valores. E corre contra e é morto por, não sei, tropeça e morre no caminho, né? Não é nem uma flecha que mata ele. Tá bom. César? Eu me lembro de uma frase de um livro que a gente já falou aqui no Veja Bem, do episódio VB Livros, que é do Catch-22, Ardil 22 em português, que é sobre um soldado na Segunda Guerra, que a trama é basicamente esse dilema aí, de que todos estão fazendo aquele discurso de ser herói, destruir o mal, os nazistas, etc. E ele é meio diferentão. E os amigos falam, os soldados, os companheiros falam, se você fizer isso, você vai ser imortalizado na história como um herói. E ele diz, eu não quero viver na memória, eu quero viver na realidade. Eu falo, eu quero ganhar minha imortalidade continuando vivo. E... obviamente, não só por ele, mas ele, como me vem à memória tão facilmente, é uma referência para minha resposta. Eu prefiro viver na realidade do que através de memórias e adjetivos como honra, valentia ou o que seja. Acho que o valor de estar vivo, na minha perspectiva, é maior do que a história que vão contar sobre você depois. Eu vivo velho e covarde, sem problema. A minha, você quer adivinhar, Pedro? Vai tentar adivinhar a minha? Covarde, sem sombra de dúvida, vai se fuder, vai. O Sérgio já falou tudo aí. Não, preservo minha vida. Acho que tem muito mais possibilidades vivos, né, ainda que covarde. Sim, pode depois exato. criar cura pro câncer do que só morrer tropeçando e contra um batalhão aí como Pedro. Você não é qualquer covarde, você é um covarde esperto. Não vai se dar bem na vida. Mas o legal dessa resposta é que criamos narrativas na nossa cabeça do porquê que essa é a melhor opção, né? Como... Vai dar tudo certo, vamos viver até a velhice, jeito, né? Porque como o Pedro bem falou, pode ser covarde numa situação de confronto e morrer depois de dor de estômago.
Pode acontecer tão facilmente quanto. Pelo menos não apanhei até a morte. Eu tomei um tiro. Morreu de causas naturais, né? Não de flecha no peito. O William morri tranquilo com o ataque do coração, sentindo dor rolando na cama. Nada não. Tá bom. Bom, essa pergunta não gerou tantos dilemas pra gente. Bom, ouvinte, se vocês precisarem de um exército, eventualmente, ou pessoas pra lutar pelos seus valores, vocês já sabem quem chamar. Chama o Pedro. Me deixa fora. Eu não podia precisar de... Vou colocar o César e o William. O César e o William na retaguarda, quer dizer a mesma coisa que tá com a bunda pra fora. Acho que teríamos nossas funções como estrategistas, planificadores. Vamos criar essa narrativa aí. Vai lá e morra por mim. Mas acho que, é claro, o único que seria um templário aqui seria você, Pedro. Sim. Eu já esperava essas respostas, não vou mentir. Pra quem nos escuta há bastante tempo, sem surpresas. Exatamente. É bom, muito bom. Acho que nessa linha aí, eu vou seguir com outra pergunta. Também tem um pouco dos dois, dilema moral e uma escolha binária, que não é tão binária, mas vamos presumir que seja nesse caso. Talvez seja a pergunta mais difícil desse episódio aqui, pelo menos foi buscando. Que é, o que é mais importante? Ser inteligente ou ser gentil? Ou tá certo ou ser uma boa pessoa? Nossa. Essa é difícil, essa não é tão fácil. Tem até um filme inteiramente dedicado a essa pergunta exclusiva que eu pude ver não faz tanto tempo assim. Chama Harvey. É um filme preto e branco de 1950, que é sobre um esquizofrênico que é a pessoa mais gentil da vizinhança. Tipo, todos gostam dele, não tem uma pessoa que fala mal dele. Só que ele é visto como meio bobo. E aí todo esse dilema aí de como tratar ele, como uma pessoa que deveria saber mais ou como uma pessoa que é a melhor pessoa que pode ser por já ser gentil. E eu recomendo. É um filme que você não dá nada pra ele, mas no final você fica olhando pro teto, assim, refletindo sobre suas escolhas. Olha, quando eu escuto esse tipo de dilema, cara, eu me sinto como se eu estivesse numa pegadinha satânica, diabólica, tipo o cachorro correndo atrás do próprio rabo, cara. De verdade. Que bom, cumprimos nosso objetivo aqui, então. Porque eu consigo ver, por exemplo, tem uma raiz de inteligência podendo ser germinada num ambiente de gentileza, assim como a inteligência abrir uma possibilidade da pessoa ter uma perspectiva de entender, tipo, uma pessoa inteligente entender que a gentileza faz parte não só não falando como conceito de valor, mas como uma parte de forma de tratamento social. Ele sabe que de alguma forma seria benéfico. Mas é que inteligência aí é um termo muito abrangente. Vamos focar só nas últimas duas palavras que eu usei. É ter razão ou ser gentil? Putz. Nesse daqui na verdade, esse daqui eu fui dividido, porque eu, como vocês devem bem imaginar, acredito num conceito de verdade, né? Que existe uma verdade, que verdade não é relativa, então eu falar ser gentil vale mais que a verdade. Eu tô sendo um puta de um hipócrita agora. Então eu acho que estar certo no caso, se certo remeter, está certo ser, é que ter razão. Difícil. Entre estar certo e ser gentil, precisa estar certo. Pedro, osso duro de roer. Eu não sei ainda. Porque gentileza não entendo. Por mais gentil que você seja, você pode cometer uma gravidade. Entendeu? Né? É aquela coisa, pode ter o discurso mais belo que for, mas se a ideia central dele for ruim, vai continuar sendo ruim. Então, não adianta ser gentil. Okay. É foda desse negócio de tipo, você estar certo, está certo em que ponto? Tipo, no seu ponto de vista ou
de fato você está certo. Porque... eu não sei. Olha, até o William tá balanceando na resposta aí. Estar certo é bom. William é bom. Essa gente evita tanto problema. Eu quero ser ruim e errado. Tem essa opção. Acho que essa é a vida no dia a dia. William, você quer aproveitar a quarentena, refletir 40 dias e depois você vem com a resposta? Eu não sei, talvez... Eu tenho a impressão que talvez eu prefira ser gentil do que estar certo. Mas talvez seja por pura preguiça. O William deveria virar ator logo, né? Estar certo implica em você ter que, né? Sei lá, que nem o Pedro falou aí, debater, botar a sua ideia pra fora, etc. E eu não sei se eu não tenho muita paciência para essas coisas. Às vezes, por exemplo, tem alguma discussão com alguém, acho que eu até comentei isso no VB. Acho que é as coisas que te irritam lá. Você dá o seu ponto de vista, a pessoa dá o seu ponto de vista, mas a pessoa fala, não, tá errado. Você fala, não, tá, eu entendo o seu ponto, mas eu acho isso. E a pessoa continua insistindo nessas coisas e fala, tá bom. Você tá certo, então acabou. Tipo, não vai mudar. Muito provavelmente não vai mudar a minha opinião, mas pelo menos acabou a discussão ali, que eu não tenho muito saco pra isso. Eu acabo sendo gentil e falando, ok, você tá certo. Eu posso colocar um ponto aqui? Mas Eu posso colocar um ponto? Sim. Os ouvintes que escutaram o episódio do Matrix, a gente tá aqui de novo. O William Cypher. Não adianta, gente. Não adianta. Não muda nunca isso. O William é um pragmatista. Não importa a essência, digamos, da realidade. Não importa a experiência dele com ela. Seja de 0 e 1, falsa gentileza. Se ele tá confortável, tá beleza. Eu só quero ficar em paz, só isso. Mas sabe que sua resposta tem bastante mérito, William, no sentido que me faz lembrar uma frase de uma sexóloga que a gente já também mencionou no Veja Bem Mais, no episódio Infidelidade. Ela tem um podcast sobre terapia de casais, e ela diz no podcast, num casamento você pode estar certo ou você pode continuar casado. Já ouvi essa. Já ouviu essa? Eu acho que esse pragmatismo aí é bem aplicável em muitas situações. O que, já puxando um pouco para minha resposta, não querendo transformar a minha resposta em 2 respostas, mas eu acho que é uma pergunta impossível de ser respondida absolutamente. Porque, como você e o Pedro pontuaram aí, tem situações onde claramente tá certo, é mais importante do que ser gentil. Pensa no caso do médico, por exemplo. No caso, eu sei que realidade, mas eu sei que você não quer tomar aquela injeção ou fazer quimioterapia, mas sinto muito, né? A realidade é essa. Você quer continuar vivo, vai ter que fazer isso. Ou em caso de situações de guerra ou mesmo emergência, como agora, esse momento de pandemia, estamos vendo bastante isso através de muitas atitudes de vários líderes e mesmo pessoas aí, né? Sim. Que estão se baseando em várias coisas para decidir o que seria, digamos, cientificamente certo, e outras que o mais apropriado dado o contexto social, uma gentileza e empatia com a situação de cada pessoa, e a outra mais vamos estripar todas as nuances sociais aqui e focar só na equação do vírus. Então, estamos vendo isso hoje mais do que qualquer outro momento, mas pensando por esse lado de medicina, de situações de guerra mesmo, acho que nesses contextos tá certo, é indiscutivelmente mais importante do que ser gentil, porque não existe o contexto para ser gentil se você não tiver certo nesse primeiro momento. Sim. Do que importa ser gentil com uma pessoa falecida, por exemplo. Então, nesses casos, sim, acho que tá certo, obviamente é mais importante. Mas em outros, como situação de relacionamento, de trabalho principalmente, a gente falou isso no VB Mais Profissões. Quando você pisa no calo de alguém,
mesmo tendo os números por detrás, mesmo tendo a evidência, digamos, mais objetiva possível de que seria melhor daquela maneira, mas a pessoa se sente ofendida, se sente rebaixada, menosprezada, o que seja, sabemos qual é a consequência disso aí. Eu sei bem a consequência desse tipo de ato. Pouco depois que a gente gravou esse episódio, uma pessoa próxima de mim, um amigo meu, ele passou por isso. Ele demonstrou tudo que estava de errado no trabalho dele, pro chefe dele, e deu ruim, perdeu o emprego. Eu? Sim. Não. Você eu não sei o que você fez. Tem outro. Você precisa fazer muita coisa. No caso do Pedro, acho que você não estava certo e não foi gentil, Pedro. Exatamente. Tem essa possibilidade. Mas como você disse, a gente tem que criar as narrativas, né? Sim. Pra dormir à noite, precisamos. Mas, enfim, acho que esse ponto também é bem intuitivo, não só no trabalho, mas como eu disse, relacionamento também. Ter razão quase nunca é prioridade, porque quase nunca é uma situação de vida ou morte, é sempre quem vai limpar isso aqui, quem vai fazer aquilo ali, dificilmente é algo que determina em termos de vida ou morte alguma coisa. Então a gentileza, tanto é que muitos casais que estão aí há 40, 50 anos juntos, isso acho que eu já compartilhei, acho que foi aquele do relacionamentos, VB10. Eles, quando perguntados qual o segredo de uma relação longévula como essas, e a resposta era: seja gentil com seu companheiro ou companheira. 80% das respostas foram essas, dessas pessoas com décadas e décadas de matrimônio. Então, realmente, tem, acho que, 2 mundos bem distintos aí, onde a gentileza, a empatia prevalece, e o outro no qual realmente são dados e fatos. Então, é uma pergunta impossível de responder de maneira geral. Eu, sei lá, usando tipo, a minha realidade, né, o meu dia a dia e tal, as pessoas ao meu redor, eu escolheria a empatia. Mas nesse exemplo que o César deu, sim, há casos que não tem como. E uma outra coisa que eu acho interessante dessa pergunta também é que eu não fiz nenhum experimento ou li nenhuma pesquisa nesse sentido, mas baseado na minha própria vida, eu noto que a minha propensão a valorizar a razão mais do que a gentileza só cresceu com os anos de vida. Eu acho que não é exagero especular que seja assim para a maioria das pessoas, que à medida que você envelhece, você vai dando mais valor aos relacionamentos, tá bem com as pessoas ao seu redor, mais do que provar algum tipo de superioridade factual, intelectual, ou o que seja, sempre mostrar que tá certo. Às vezes, como o William disse aí, você prefere manter a paz e apreciar o positivo daquele contexto do que simplesmente se impor de outras formas. Esse é, de novo, eu falando pessoalmente aqui, que daqui, se fosse 5, 10 anos atrás, a minha resposta, sem pensar, seria: tá certo. E hoje eu já penso de maneira bem mais granular, no sentido, é bem melhor ser gentil. Como hoje eu tô indo por esse caminho de que, principalmente, de novo, pensando que, por sorte, eu não sou médico, nem general do exército, nem nada. Que na minha vida eu tenho se provado muito mais frutífero ser gentil do que ter razão. E, sei lá, de novo, é pessoal, né? Meu contexto, minha idade, mas acho que, não sei, se vocês têm uma perspectiva parecida ou muito diferente? Eu acho que, na verdade, tem um ponto interessante aí que você colocou em relação a estar certo, e essa questão da gentileza. Gentileza é o seguinte: a partir do momento a gente está considerando, por exemplo, beleza, você está certo, maravilha, mas vamos aprofundar um pouco mais. Se numa situação, digamos, que você prova, você está certo, você pode criar até não só um tipo de atrito ficar incomodado, mas pode mudar todo um contexto de um cenário. Seja, por exemplo, se você for, sei lá, você atua igual no campo, né, um contexto social, por exemplo, dentro da sua relação, digamos que você entra com alguma discussão de um tópico dentro dela, que é de alguma opinião que a sua parceira ou seu parceiro tem a longo prazo, e você desmonta aquilo. Tudo bem, na sua perspectiva, você como chefe, você mostrou a verdade para essa pessoa, mas você ainda não tem a condição de entender como vai impactar, digamos,
essa quebra dessa opinião ou dessa certeza que ela tinha, entendeu? Uhum. Como isso pode afetar vocês. Eu acho que muitas vezes essa questão de realmente de pressionar demais por estar certo aí o tempo todo, criando aí todo um contexto de situações complicadas aí, não é só em relação a você mesmo, entendeu? É tipo assim, não, eu provei que eu tô certo, beleza, mas existe aí uma forte possibilidade que depois disso vai ter algum tipo de mudança dentro da sua relação com as pessoas. Sabe o que é engraçado dessa sua observação Pode ser que a aí? pessoa... Desculpa te cortar, mas é que ela tá muito casada com sua pergunta do carro lá. Você estaria certo em contar pro policial que realmente houve um crime? Sim. Mas qual é a consequência do seu relacionamento depois? Depois de prometer que você nunca ia compartilhar esse segredo. Acho que é bem por aí. Cara, é igual eu falei, eu gosto de pensar desses exemplos que sempre assim, que igual você falou, na teoria é uma coisa, na hora que tem que apertar o botãozinho lá que o cara tá vendo é outra. Então eu não gosto de imaginar essa coisa preto e branco. Pra mim é uma massa cinzenta, filho, que... Sim. Mas o engraçado da pergunta é imaginar que fosse menos, né? Ou elaborar no porquê não é que... É que é difícil fazer essa... Pra mim, de verdade, é difícil fazer essa dissociação de ambos, de isolar os dois conceitos, entendeu? Colocar um como... Sim. Na verdade, eu acho que a nossa dificuldade em responder está muito atrelada ao que fazemos aqui no Veja Bem, né? Que é justamente falar, não é tão preto no branco. Então, a hora que a gente faz essas perguntas, estamos indo mais ou menos contra o que pregamos, mas ao mesmo tempo usando das premissas para falar, né? Não é bem assim. Mesmo você tentar muito fortemente, ainda tem um espectro, né? Não é sempre binário as opções. Mas... sim, a gente extrapola bem esses conceitos aqui. Eu acho que, na verdade, foi até bem produtivo. Antes de gravar, eu achei que ia ser bem simples, ia sair só uma conversa bem, sabe, por cima, mas eu acho que deu pra explorar bastante coisa. Mas eu tô com curiosidade da perspectiva de vocês em relação ao amadurecimento aí. Quando vocês eram adolescentes, como vocês são hoje? Como que vocês veem esse dilema aí do certo e gentil? No meu caso, eu acho que a régua subiu um pouco em relação a ambas. Porque eu acho que em algumas situações... Eu falo, o pessoal fala brincando e tal, mas eu acho que eu sou uma pessoa bem gentil com os outros, até pela facilidade que eu tenho de comunicar, principalmente pessoas que eu não conheço no primeiro momento, eu já me sinto à vontade. Então, só que ao mesmo tempo eu senti que em alguns momentos da minha vida, talvez por conta de não ter essa noção que eu tenho hoje, eu deixei de comentar alguma coisa ou de tomar uma posição que eu poderia ter tomado, entendeu? Uhum. Por conta desse medo de quebrar talvez essa camada de gentileza e criar um atrito desnecessário. Uhum. Hoje eu penso que eu poderia ter tomado algumas decisões onde provavelmente teria tido um resultado melhor eu ter me imposto mais. Peraí, mas eu não entendi. Você deu 2 mensagens aí. Então você foi mais gentil, mas está falando que numa análise retrospectiva você talvez não foi a melhor decisão? Eu acho que eu tenho a gentileza. Eu acho que em termos de gentileza eu tenho, mas eu digo, tipo assim, que em alguns momentos da minha vida eu poderia ter balanceado melhor essa condição, ter me imposto mais, entendeu? Ter corrido mas atrás então hoje, quando você tá numa situação dessa, você acha que você tá mais pro lado expor a sua verdade do que ser gentil? Não, eu ainda acho que o gentil se permanece, mas eu tenho em mente que existe um limite agora, diferente de antes de que simplesmente só engolir um sapo, por assim dizer. Ok. E você, William? Bom, eu continuo gentil, mas eu acho que eu era mais gentil. Eu sei que quando eu era mais novo era... enquanto o César tava falando... O William saiu do gentil pro indiferente. Enquanto o César tava falando, que o César falou do negócio da infância, né, da adolescência, etc, que ele falou que ele naquela época ele responderia estar certo, ter razão seria, né, seria o melhor, seria o correto. Eu lembrei que por boa parte da adolescência a gente andava sempre junto.
E sim, ele sempre era a pessoa que impunha a razão dele. E eu, como uma pessoa muito simpática, sempre aceitava, por mais que às vezes eu não concordasse. E acho que talvez isso que manteve a amizade linda. Olha só que bom, César. Eu gentil e você com razão. Olha só. Você tá falando que foi um yin-yang gay. Um yin-yang, olha só que bonito. Olha. Nossa, eu ia fazer uma piada, veja bem menos agora. Deixa pro Veja Bem menos essa piada. Beleza. Mas eu sinto que hoje em dia talvez eu seja um pouco menos gentil. Acho que eu já não tenho mais tanta paciência por algumas coisas. Uhum. Mas eu ainda acho que a gentileza ainda prevalece. Até porque é por causa do que eu disse, né? Eu quero manter minha paz. Então sempre que eu posso, eu sou gentil. Mas eu confesso que eu tô bem surpreso que vocês trilharam um caminho meio que contrário, né? Não absolutamente, mas agora eu tô pensando realmente... Foi o meu caminho, acho que tem muito a ver com o contexto, né? Porque eu sempre tive em âmbitos, digamos, mais acadêmicos do que sociais, em sua extensão como de vocês, de família, e amigos de todos os espectros. Eu sempre estive em campus, né? Campus de colegial, campus da universidade, no qual, digamos, ter razão sempre foi um troféuzinho. Enquanto que agora, com pessoas mais velhas ou pares românticos, a equação mudou. Então acho que agora pensando nisso, talvez essa seja a razão que a minha história, na minha perspectiva nesse trilhar aí seja tão distinta de vocês, que seja, digamos, estão tanto tempo aí que passaram a reavaliar a importância de certas coisas, enquanto que eu tô também fazendo isso, mas em outro sentido. Todos os caminhos levam a Roma, rapaz. Bom, acho que já deu, né? Acho que essa pergunta temos suficiente material para pensar aí. Sim. Vamos deixar outras perguntas aqui guardadas para uma eventual parte 2 ou extras. Mas é isso, ouvintes. Esperamos que tenham refletido com a gente aí, curtido as instigas plantadas e compartilhem as respostas com a gente. Aproveita agora que é quarentena e as desculpas estão menos disponíveis no sentido, estava na academia, estava viajando. Comenta aí no WhatsApp, que para quem não lembra o número é 19 98 908 1238. Repetindo, 19 98 908 1238. Além de Comenta, é verdade, gente. Só um último ponto, Sérgio. Para quem comentar também agora, pense na possibilidade, se alguém vier do futuro para o passado, ele vai ver seus comentários no VB. Mas também, eu também... Essa vai ser a prioridade dele. Eu também tô curioso, principalmente com essa última pergunta aí, do gentil versus certo. O que vocês pensam, ouvintes? Lembrando que é importante ser gentil na resposta com a gente. Vai chegar na resposta, nenhum dos dois, eu tô na cadeia. Mas é isso aí. Então, novamente, fica a dica para escutar a primeira parte, quem não escutou. Fiquem atentos para quando a gente liberar a série de perguntas e respostas ao nível bem parecido a essa última pergunta, mais pessoais, que vamos lançar aí em breve. E é isso, né? Alguma mensagem de vocês? Não. Não, mas acho que só, se possível, agora, principalmente nesse tempo de quarentena e tudo mais, você aproveitar que tá com tempo livre para escutar os diversos episódios aí, tanto do PB+, quanto do VB, para quem é novo aqui no podcast, e ter a oportunidade de se inteirar, né, em todo o nosso conteúdo. E quem sabe aí, se você realmente gosta do nosso projeto, participe do padrinho aí com a gente. E ajude principalmente, igual hoje, a gente adquiriu um material aí para gravação à distância. Como o pessoal deve ter notado, a gente está com uma pequena diferença no áudio por conta disso. Mas isso não quer dizer que a gente vai deixar a peteca cair aqui. Não. Se tem uma coisa que somos bons é jogar peteca, né? Meu Deus do céu, acaba logo isso. Já deu, efeitos da quarentena. Até mais, ouvintes. Abraço. Falou, valeu.